Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia, se é que é possível. Infelizmente, ontem à noite, o Vasco deixou mais uma vez o seu torcedor na mão. Depois de uma grande exibição contra o São Paulo no Morumbi, o que o torcedor do Vasco imaginava? Com mais 30 dias de treinamentos. Tudo bem, não eram 30 dias de treinamentos, porque o Vasco deu 10 dias de férias para o seu elenco. A gente imaginava que nesses 20 dias a gente poderia ver uma equipe mais entrosada e um Vasco melhor dentro de campo. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Inclusive com um segundo tempo abaixo de qualquer coisa e de qualquer expectativa. Hoje vamos falar muito sobre esse jogo de ontem e também sobre a projeção para o jogo de depois de amanhã. Meu Deus, como terá jogo agora e como tentar dar a volta por cima depois de uma partida tão ruim quanto essa. Agora, se tem algo de positivo para o torcedor vascaíno, é essa promoção que a Fut Fanatics tem para você. Tá vendo essa camisa aí na tela, torcedor? De R$ 349 por R$ 249. E no Pix, à vista, tem mais 7% de desconto. Essa camisa que foi um sucesso de vendas, a camisa número 3 do Vasco no ano de 2024. Lembrando que a Fut Fanatics é um portal que você pode comprar qualquer coisa relacionada ao esporte e usar o cupom aqui do canal Atenção Vascaínos. Então, não deixe passar essa oportunidade. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre esse confronto de ontem e tudo aquilo que está de errado nesse Vasco. Inclusive, Fernando Diniz também errou bastante. Se liga aí. E aí, meu parceiro, tá cabisbaixo sim por quê? Tá pensando na morte da cabrita? Meu carrinho furou o pneu. Vou ter que voltar andando de jegue. Você ainda não tem o seguro alto da Viriato Corretora de Seguros? Aquela cheia de vários benefícios. Essa mesmo. Eu já garanti até o meu. Tô pensando até em colocar na minha carroça. Ah, não esquece de passar o contato deles no Zap pra mim, não? Vou contratar eles. Mas, ó, dá um pouquinho dessa pipoca aí. Então, torcedor vascaíno, antes de eu começar a minha análise por aqui, eu tenho que deixar claro para você que começou uma grande parceria entre o Grupo Rão e o canal Atenção Vascaínos. O Grupo Rão é o maior grupo de food delivery do Brasil. Tá com fome, torcedor vascaíno? Baixa o aplicativo Mundo Rão e pede um rão. E o que o canal traz de vantagem para você? Presta atenção. No aplicativo Mundo Rão, torcedor do Gigante da Colina tem R$ 12 de desconto utilizando o cupom Rão Vascão, atingindo o pedido mínimo nas marcas Sushi Rão, ou seja, olha a quantidade e a possibilidade de comidas diferentes que você pode pedir no delivery. Sushi Rão, Naja Rão, China Rão e também a pizza do Rão, ou seja, para todos os gostos e todas as possibilidades. Tá vendo esse QR Code aí na tela? Entra aí, pede o seu food delivery e eu tenho certeza que você vai achar algo dentro do Mundo Rão que se adapta ao seu paladar e pode usar essa promoção aqui nossa do canal Atenção Vascaínos. Então, torcedor, infelizmente, ontem à noite o Vasco foi derrotado pela equipe do Botafogo. E quando você perde para uma equipe que é atual campeã da América, você tem que ter o discernimento de que não é uma tarefa fácil vencer o Botafogo, mesmo sendo um Botafogo diferente daquele que foi o campeão da América. Aquele Botafogo tinha Luiz Henrique, tinha Almada, que esse ano já não jogaram mais no Botafogo. E a equipe que venceu o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, ela ainda tinha Igor Jesus e Jair, que não estão mais no Botafogo. Inclusive, o Igor Jesus foi substituído pelo Arthur Cabral, que acabou fazendo gol na noite de ontem.
Mas o que eu quero falar dessa equipe do Vasco é a questão do plantel, do planejamento e como isso fica impactando dentro de campo. Ontem, no primeiro tempo, o Vasco não fez uma partida assim tão ruim, tão pavorosa. Fez uma partida que o Vasco não conseguia ter o controle, tinha muito a posse de bola pelo lado esquerdo e tinha dificuldade de jogar pelo lado direito. Só que teve um detalhe que só foi esclarecido na coletiva de ontem pelo Diniz, que acabou comprometendo a atuação inteira do Vasco. Se você, torcedor, procurar nas minhas redes sociais o @GianFaísca1, no intervalo do jogo de ontem eu coloco que o Felipe Coutinho não está rendendo porque ele sentiu algo logo no começo do jogo. E ontem mesmo à noite, o Vasco trouxe a informação que o Coutinho nem vai viajar para o Equador. Voltou para o Rio de Janeiro para fazer exame e começar o tratamento. E ontem, na coletiva, o Diniz deixa claro que o Felipe Coutinho sentiu a panturrilha durante a semana e o Rayan torceu o tornozelo na quinta ou na sexta-feira e também virou dúvida. E o Rayan, ontem, foi uma figura nula na equipe do Vasco. Aquele Rayan partindo para cima, batendo no gol, arrastando, brigando por cada bola, passou longe de ser isso. E a partir da hora que você escala 2 jogadores sem estarem na plenitude das suas condições físicas para um embate, para uma equipe tão pronta quanto é a equipe do Botafogo, que vem com ritmo de jogo, acabando de jogar no Mundial, ganhando do atual campeão da Champions League e que hoje à tarde faz a final do Mundial contra o Chelsea. Então, eu acho que esse foi o primeiro erro de avaliação da comissão técnica do Vasco. Colocar esses caras para jogar ontem sem estar na sua plenitude. Outro erro de avaliação do Fernando Diniz. Começa o segundo tempo e o Vasco leva o primeiro gol. O Fernando Diniz, ele saca o Lucas Freitas, que é a melhor saída de bola da zaga do Vasco, para recuar o Hugo Moura para a zaga e colocar o Matheus Carvalho. E o Vasco continua fazendo a saída de 3, que faz quando está Lucas Freitas e João Vitor, só que é o Hugo Moura que fica pelo lado de dentro, fazendo essa saída de 3. E quando ele faz essa alteração ontem, ele coloca o Hugo Moura no lado esquerdo da zaga. O Hugo Moura não é ambidestro, não tem facilidade com a perna esquerda, e coloca o Matheus Carvalho para fazer essa saída de 3. E isso, na prática, não surte efeito absolutamente nenhum. Era muito melhor ter deixado o Lucas Freitas, que é zagueiro, que compete, que tem intimidade com a posição, do que improvisar o Hugo Moura dessa maneira que foi feito ontem. Eu, particularmente, acho que o Hugo Moura pode jogar de zagueiro nessa equipe do Vasco, pode, em algumas necessidades, mas não pelo lado esquerdo, e sim pelo lado direito. Pois bem, aos 15 minutos do segundo tempo, o Diniz dá o tiro de misericórdia para qualquer chance do Vasco em reverter a situação. Ele saca o Felipe Coutinho, que já estava lesionado, não deveria nem ter voltado para o segundo tempo, e coloca o Alex Teixeira. E eu não sei se o Diniz não percebeu, mas ele gastou 2 paradas para trocar jogadores no intervalo de 10 minutos. E se você mexe aí tão cedo no segundo tempo, você mais com os acréscimos, você terá 35, 40 minutos de jogo podendo fazer somente uma parada. E como que você faz daí? Você faz essa alteração e corre o risco de ter um jogador lesionado e terminar com -1 ou com -2? Ou você troca 2 de uma vez? Ou você fica aguardando a troca? E o que aconteceu? O Diniz foi fazer as trocas lá para o final do jogo, trocando 3 jogadores aí. Voltando o David, que me parece estar bem. Aliás, o Vasco vendeu esse mando de campo para Brasília. A gente já falou muito sobre isso, que o Vasco não deveria vender esse mando de campo. Mas ninguém avisou aí que seria beach soccer, né? Não tem como você fazer um jogo de alto nível de Série A de Campeonato Brasileiro com jogadores como Felipe Coutinho, Marlon Freitas, Arthur Cabral, goleiros da qualidade do John, do Léo Jardim, jogando dentro da areia que é, infelizmente, o estádio Mané Garrincha em Brasília. Uma vergonha completa autorizar jogo num campo daquela qualidade. Inclusive a CBF devia vistoriar essas praças que costumeiramente não recebem jogos do Campeonato Brasileiro
para dar o aval ou não, porque ontem cada chute de jogador era areia que levantava para tudo que é lado. E eu não quero individualizar o problema do Vasco, porque isso é covardia, e eu não gosto de ter esse tipo de coisa. Hoje eu pensei muito de como elaborar essa capa do Faísca Tá On. Eu até pensei muitas vezes em colocar o Alex Teixeira na capa, mas eu não quero isso, eu não quero apedrejar, crucificar o Alex Teixeira, que lá em 2022 chega ao Vasco como salvador da pátria da Série B e dá tudo errado. Chega um determinado momento que o torcedor do Vasco nem sabe qual é o posicionamento do Alex Teixeira. E o Vasco tem o maior recorde negativo de derrotas da sua história fora de casa naquela Série B de 2022, que o Vasco perde 10 jogos consecutivos fora de casa com a chegada do Alex Teixeira. Claro que não foi só culpa dele, ele não joga sozinho, ele não perde sozinho. Mas o Vasco ficou ali tentando achar um posicionamento para o Alex Teixeira e não conseguiu. E agora, torcedor vascaíno, pasmem, 4 anos depois, 22, 23, 24, 25, o Vasco vai precisar virar um jogo contra o atual campeão da América e a plaquinha que sobe na beira do campo é a plaquinha do Alex Teixeira. É claro que não vai dar certo, que não ia dar nada. E o Diniz ontem disse na coletiva que o Alex Teixeira está treinando bem. Diniz, esse nível de treinar bem do Alex Teixeira não é suficiente para que ele possa ser uma peça útil nesse elenco do Vasco. Inclusive, se eu fosse o Alex Teixeira, eu iria fazer igual o Souza. Pede para sair, pede a rescisão, chega. Um tipo de jogador que não agrega absolutamente nada no elenco do Vasco. E alguns lances dentro da partida vão entregando as nossas fragilidades. Ainda no primeiro tempo, quando o jogo era 0-0, o Botafogo leva muitos jogadores para dentro da área do Vasco, numa combinação de jogadas, e o Vasco consegue roubar essa bola. E o Felipe Coutinho faz uma parede para o Tietê e o Tietê arranca com a bola na zona central do campo. E o Tietê, com a bola, ele ultrapassa o Felipe Coutinho, ele ultrapassa o Verratti e ele ultrapassa o Nuno Moreira. Ou seja, essa falta de velocidade no setor ofensivo do Vasco ontem é ainda mais aflorado pela contusão do Rayan, que qualquer um que está assistindo agora, esse Faísca Tá On aqui, pode ter em algum momento da sua vida ter uma torção de tornozelo. Não tem como você torcer um tornozelo e estar na plenitude 48 horas depois disputando um jogo de alto nível. Só que eu também entendo o Diniz que dentro das opções que a gente tem no nosso elenco, ele vai querer contar com esses caras até a última gota, até o último momento. Foi o que ele fez ontem com Rayan e Coutinho e ficou claro que foi uma opção errada. E agora, torcedor, para encerrar esse Faísca Tá On de hoje, a minha grande preocupação. Depois de amanhã, o Vasco tem esse confronto no morro, na altitude, contra o Independente Del Valle. Coutinho já está fora. Agora nós temos que analisar a questão clínica do Rayan, se vale a pena ter o Verratti lá na frente, na altitude, correndo de um lado para o outro, praticamente sem tocar a bola, e como vai ser a recuperação do Nuno Moreira daqui para frente. Se o Vasco entrar para jogar esse jogo da maneira dispersa que estava ontem, principalmente no segundo tempo, o Vasco volta do Equador já eliminado da Sul-Americana. E pelo amor de Deus, as pessoas que pensam futebol dentro do Vasco. Eu acho que tem aquela frase, né, que o campo grita, o campo fala. Inclusive, o Admar Lopes, na sua apresentação, deixa claro que o elenco do Vasco é desequilibrado. Então eu não preciso ficar falando mais isso aqui, porque se tem algo que eu não gosto como comentarista e como analista, é você ficar falando obviedades. Obviedades eu passo fora, clichê eu também passo fora. Eu quero falar coisas novas. Agora, é inacreditável a gente estar aí na metade do mês de julho e o Vasco não ter esses pontas, esses beiradas, esses jogadores de velocidade. Ontem à noite, o Galo, que é cheio de dívida, que está atrasando salário, tinha no seu banco de reservas contra a equipe do Bahia, Coelho, Júnior Santos e Rony. 3 opções de velocidade no banco que o Vasco não tem absolutamente ninguém e quer disputar simultaneamente 3 competições. Essa conta, essa matemática não vai fechar nunca. Beleza, torcedor vascaíno? Gostou dessa resenha aqui?
deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, deixa o seu comentário aí embaixo, eu preciso muito do seu like. Vai fechar agora aí o programa? Senta o dedão no like e a gente volta durante a semana, repaginado aqui o Atenção Vascaínos. A partir de amanhã o Acorda Vascaínos vai ser aqui no Atenção Vascaínos. O canal AV+, vai virar basicamente um canal de corte. Hoje ainda tem uma arquibancada aqui com o comando do Flávio Dias. Enfim, fase boa ou fase ruim, você sabe, torcedor vascaíno, que aqui a gente não deixa você na mão, tá sempre trazendo notícia, opinião e informação do Vasco. Um ótimo domingo para todo mundo e uma ótima semana, e que o Vasco possa nos devolver alegria na próxima terça-feira. Valeu, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol!